para amar como Jesus. Terceiro, ame o menor. Ame aqueles que a sociedade não está vendo. O deficiente, o marginalizado, o órfão, o pobre. Aqueles que parecem menos importantes aos olhos da sociedade. Na verdade, aos olhos de Deus, são aqueles por quem Ele tem o maior cuidado, o maior amor. Ame o menor. Eu nunca fui rico, mas sempre tive o suficiente. Meu pai nos supriu e se juntava a isso amigos, familiares, que também nos ajudaram. Ganhei roupas usadas, brinquedos, calçados e fiquei feliz da vida. Então, eu não sei o que é não poder sair por falta de uma roupa, um calçado. Eu não sei o que é ir dormir com fome. Mas eu sei que existem pessoas que não vêm à celebração por falta de roupas. Enquanto isso, os nossos guarda-roupas, como é que estão? Assim, ó, com muitas e muitas roupas. Será que nós estamos amando o menor? Tem pessoas que não vêm à celebração quando chove, porque não tem um carro. Mas nós temos um carro, alguns 2 carros, até vezes mais. Será que nós estamos amando o menor? Há pessoas que estão esperando um recurso financeiro para comprar remédio ou para fazer um tratamento, enquanto para a maioria, Deus tem abençoado e tem abençoado com a mão aberta e de mão cheia realmente. Será que nós estamos amando o menor? Quando Jesus falou do final dos tempos, e quem entraria no seu reino e quem não entraria no seu reino, Ele falou sobre este cuidado que é necessário ter com o menor. Aos que estavam à sua direita, Jesus disse: o rei dirá: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E Ele continua dizendo: eu tive fome e sede, eu tive frio, eu fui preso, vocês cuidaram de mim. Mas as pessoas disseram assim: como assim? Olha isso, Mateus 25, 37 a 40. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Ame o menor, aqueles a quem Jesus chama de meus pequenos irmãos. O sábio diz que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele recompensará. Só aí já está, né, um grande investimento. O Edson falou de uma ação que nunca para, que nunca cai. Essa é uma. Aquele que investe no pobre, aquele que estende a mão para o menor, aquele que presta atenção ao menor. Meu sogro me ensina desde que eu o conheci. Então, na nossa festa de casamento, de Giane e eu, casamos em 1900 em Guaraná com rolha. 1996. Meu sogro não se importou com tantos outros convidados. As mulheres foram resolvendo um pouco mais isso, mas ele implicou que fosse convidado um irmão e a sua esposa, que era muito simples, sem nenhuma posse material e talvez até mesmo com problemas neurológicos. Eu não sei se eles já haviam sido convidados por mais alguém para um casamento, mas no nosso casamento estavam lá Álvaro e a sua esposa. E eu, pensando agora em retrospectiva, entendo que ele era o menor, um pequeno irmão de nosso Senhor. E foi uma honra tê-lo no nosso casamento, na cerimônia do nosso casamento, porque eu creio que ele representava Jesus. Ame o menor. Seja a voz daqueles que não têm voz. Defenda-os. Se importe com eles. Lute em favor dos pequenos irmãos de nosso Senhor. O que eu diria para você é que nada mais expressa a sua fé e o seu amor por Jesus do que a maneira que você cuida daqueles que o mundo ignora. O cuidado que você tem pelo menor expressa
a medida da sua grandeza e do seu amor por Jesus. Se você quer amar como Jesus, ame o menor. E lembre-se das palavras de Jesus: tudo que vocês fizerem a alguns desses meus pequenos irmãos, vocês estão fazendo a mim. Aleluia! Como Jesus, como Jesus, amar como Jesus. O que a gente já viu? Ame os inimigos como Jesus, ame o perdido como Jesus, ame o menor como Jesus. E para nós fecharmos, ame os irmãos. Em tese esse é para ser o mais fácil. E eu tenho em mente, estou pensando na nossa família de fé e na nossa família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, mais de 50 instruções só no Novo Testamento, de Jesus e os apóstolos, dizendo sobre sentir, fazer, dizer algo uns aos outros. Devemos cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, honrar uns aos outros, fazer o bem uns aos outros, perdoar uns aos outros e o principal, o maior de todos, amar uns aos outros. Ame os irmãos. Jesus não apenas falou sobre o amor, ou sobre ajudar o próximo, Ele fez, Ele curou, Ele tocou, Ele libertou, Ele comeu com seus irmãos. Nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, Cristinho, parecido com Cristo, precisamos fazer o mesmo. Não podemos ficar só nas nossas palavras e nas nossas canções. Nós precisamos manifestar o nosso amor pelos nossos irmãos. Palavras são necessárias, é verdade, elas ajudam, mas o serviço é a manifestação de amor muito mais intensa do que as palavras. Tem um valor sim, as palavras de conforto para alguém que está sofrendo, mas é muito mais poderoso você estar presente por longas horas, quando tem um irmão passando por um momento difícil. Uma coisa é encorajar alguém que está carregando um fardo pesado, a outra coisa é colocar essas cargas sobre os seus ombros e caminhar com Ele. Ame como Jesus, ame os irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento eu dou para vocês. Que mandamento é esse? Como? Ajuda aí. Deste modo, se Jesus diz que está trazendo um novo mandamento, e ele aponta um nível, o modelo desse amor: amem como eu amei vocês. Pense no amor de Jesus. Ele foi sacrificial, Ele foi incondicional, Ele foi sem limites. Jesus não disse: se vocês se comportarem bem, eu vou amar vocês. Não, Ele simplesmente amou. Nós não estamos falando outra vez de sentimentos, e sim de decisão. Eu decido amar você, por obediência ao mandamento do nosso Senhor. Eu reconheço que te amar é minha obrigação. E por amar você, eu vou cuidar de você, e por me amar, você vai se importar comigo. Por me amar, você vai orar por mim. Por amar você, eu vou ajudar você enquanto nós caminhamos juntos. Eu sei, nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus sobre o que é ser cristão, o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser como Jesus. E o amor precisa fazer parte da jornada. É preciso concluir. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus foi João, discípulo do amor, que escreveu esse evangelho. E aqui está falando sobre o amor de Jesus. Mas, além do evangelho de João, que está na parte inicial do Novo Testamento,
tem outras 3 cartas, que a gente chama de epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, que estão mais lá no final. Palavras também do discípulo do amor. E por uma jesuicidência, ou por um capricho de quem fez a divisão em capítulos e versículos, que é algo recente na história, mas eu acho que é mais do que isso. Quando você olha para a 1ª carta de João, no capítulo 3 e no verso 16, você vai encontrar isso. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos... Glória a Deus. Se você levar esses 2 textos que eu fiz questão de colocar na mesma tela, e você entender, o amor de Deus por você é incondicional. Por amar você, o Deus Filho entra na história em corpo humano, em pele humana. O escritor aos Hebreus vai dizer de que Ele agora é alguém que intercede por nós, mas com a capacidade de entender todo o sofrimento humano. Então o amor de Deus por você é incrível, é extraordinário. Só que João vai mais a fundo dizendo, sabe por que a gente conhece o amor? Porque Jesus deu a vida dele por nós. Era eu que devia estar naquela cruz, era você que devia estar naquela cruz, era Barrabás que devia estar naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar e ele foi lá. E isso prova o amor de Deus por nós. Mas o Tiago já começou apertando o cerco, já no momento da ceia. Diz que a outra face do amor era o quê? Responsabilidade. Então ele continua dizendo, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se eu perguntasse agora, depois de tudo de falar de amor, se prendesse você por ser cristão, teria provas para acusar você? Eu me senti amado hoje, eu ouvi que me amava. Um irmão da igreja trouxe um lindo relógio para mim. Ele já comprou há alguns anos, mas ele usou uma única vez. E eu percebi, está até com um plástico aqui, eu também não vou tirar. E mais caro que o relógio foi quando ele me abraçou, ele disse, eu te amo. Eu também te amo, mano. Ame como Jesus.